Minhas amigas, meus amigos, uma ótima noite para todos nós. Que Jesus nos abençoe, nos envolva, nos inspire, para que, como dizia o Chico, uma frase do Chico, muitas frases do Chico que eu adoro, né? Mas tem uma em especial que a mim me cala profundamente, né? Fala muito ao meu coração, que a nossa fala possa ser melhor do que o nosso silêncio. Que a gente possa sair daqui agradecidos pela oportunidade, mas com a sensação de dever cumprido também. A Ellen iniciou falando do carinho dos meninos, né? Mas eu preciso fazer uma justiça aqui, porque em poucos lugares do Brasil eu recebi tanto carinho como aqui. Acho que sem nenhuma pretensão, mas podendo talvez dizer que reencontrei muitos amigos aqui mesmo no Ceará. Então é sempre uma alegria, uma honra muito grande poder estar aqui, poder compartilhar, poder refletir junto, né, e participar, ainda que seja por um dia, né, por algumas horas. E eu agradeço muito mesmo o convite, a confiança. E hoje, como fiz da outra vez, né, em que nós falamos da parábola do bom samaritano, que para mim é o Evangelho dentro do Evangelho, hoje nós selecionamos uma fala de Jesus que está no Sermão da Montanha, em que Jesus está ajustando alguns pontos do que era da cultura da época e, portanto, trazendo grandes desafios. Esse, que é o que nós vamos falar hoje, está ali ao final. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu amigo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos. E aí então ele começa uma reflexão, no sentido de: se você ama só aquele que faz bem a você, que diferença você está tendo de um publicano? E aí ele está usando de uma imagem aqui, né, de uma referência que era detestada na época pelos judeus, né? Porque o publicano é um judeu que se converteu ao Império Romano e começou a cobrar imposto, muitas vezes dos próprios judeus, uma coisa meio desonesta, assim, né? De às vezes cobrar mais do que se devia. Por isso que Zaqueu depois, quando encontra Jesus, diz assim: se eu prejudiquei alguém, eu devolvo 4 vezes o que eu prejudiquei, porque ele tinha para devolver. Ele tinha para devolver. E aí Jesus fala assim: se você só se dá bem com quem compartilha das suas ideias, qual é a diferença entre você e o interesseiro? Nenhuma. Porque o interesseiro também. O interesseiro dá super certo com quem pensa como ele. Se a gente fosse ampliar um pouquinho mais o raciocínio, a gente diria assim: até um animal mesmo, se você trata ele bem, ele gosta de você. Se você trata ele mal, ele vai, se ele puder. Então, queria refletir um pouquinho sobre a fala de Jesus com muito cuidado, porque na doutrina espírita a gente tem uma visão que, eu diria assim, é verdade, mas nós temos que tomar um cuidado na aplicação, senão fica parecendo que o crime não tem problema. Porque, por exemplo, você pega uma mensagem como o Chico recebeu no livro Vozes do Grande Além, capítulo 26, intitulado A Prece de Cerinto. Quem é Cerinto que fez a prece? O Cerinto é um ex-obsessor. Mas um ex-obsessor num nível assim: ele chegava na reunião, dava comunicação através do Chico, e o Arnaldo conta isso, que aí o Cerinto pegava o Arnaldo, dava os braços com o Arnaldo como se fosse amigo, e começava a andar pelo centro, contando para o Arnaldo o que é que ele, Cerinto, iria fazer para destruir o seu espírito, que o Arnaldo estava dirigindo. Então você imagina que não é um espírito fraterno. Ele está olhando para o maior inimigo dele, falando
ouvia. E aí o Arnaldo conta que passou um tempo, uns meses, que o Serito ficou sumido, porque ele dava comunicação sempre. Ele passou um tempo e ficou sumido. Aí ele voltou. No dia que ele voltou, ele se portou completamente diferente. E aí ele fez uma prece, mas uma das mais bonitas que eu já vi. Quem conhece a mensagem sabe o que eu estou falando. Porque o Serito vem através do Chico e começa a prece dizendo assim: Senhor, hoje eu não te peço pelos que choram, eu te peço pelos que fazem chorar. Eu não te peço pelos que passam fome, eu te peço por aqueles que estão roubando o pão. Por quê? Porque quem está na dificuldade e vivenciando a dificuldade, muitas vezes está resgatando. Então, é como se a gente pudesse dizer assim: quem está na dificuldade está curando, e quem está causando a dificuldade está adoecendo. Então, você vai ter pena de quem? Por mais que seja dolorido, o resgate nunca deixa de ser. Mas um está curando, um está aliviando, e o outro está caído. Ele ainda vai chegar nessa etapa que a vítima está vivendo. Por isso que o Chico olhou para o Arnaldo um dia, com o Arnaldo reclamando das coisas da vida, e o Chico falou para o Arnaldo assim: pô, Naldinho, que bênção, porque agora você está só apanhando. Porque há um tempo atrás você estava batendo. Entende o ponto? Se alguém ouve o Arnaldo lamentar das durezas da vida, vai ficar com pena do Arnaldo. Claro, se eu chegar aqui e começar a contar os problemas, se vocês começarem a contar os problemas, a gente vai ficar consentido, né? Vai ficar compadecido. Só que o olhar do Serito é o olhar do desencarnado. Está falando assim: nossa, aquele ali está sofrendo, mas ele está aliviando, mais um pouquinho ele alivia. E esse aqui que está começando a queda, nossa. Mas a gente tem que ter um cuidado, porque se a revelação espírita nos permite raciocinar nessa linha, de falar assim: nossa, o agressor, o criminoso, o estuprador, ele está caindo e a gente tem que ter compaixão. Se ela nos permite esse raciocínio, nem por isso quer dizer que o crime vai ser abandonado. Um crime é um crime. Estou dizendo isso porque o intuito do tema não é você ter dó do seu inimigo. Tem que ter dó dele, ele está me fazendo mal, vou ter dó dele, porque ele está caindo ou não. Porque a perspectiva aqui é um pouco mais interior. Menos sobre os outros, sobre o que eles estão fazendo, e mais sobre nós, nessa tarefa de amar os inimigos. Para isso, a gente queria comentar duas perspectivas sobre esse amor aos inimigos. Duas perspectivas que vão se completar, e acho que visando responder uma pergunta. Quem aqui não conhecia a frase amai os vossos inimigos? Se tiver, vai ser no livro. Quem nunca ouviu amai os vossos inimigos? Então nós estamos tudo informados. Está todo mundo sabendo que Jesus trouxe o mandamento. A pergunta fundamental então é: quem falou foi Jesus, não foi eu, foi Jesus Cristo, o Espírito mais puro que já pisou na terra. Você acha que ele está errado? Eu acho que não. Se ele pediu para a gente fazer isso, é porque eu acho que a gente tem que fazer. Então, se o ser mais sábio, se a pessoa mais capaz da terra chegou e falou amai os vossos inimigos, a pergunta não é se a gente tem ou não tem que amar. A pergunta é por que a gente não ama ainda? Por que é tão difícil amar o inimigo? E essa foi a pergunta que
nos conduziu a essas duas abordagens, essas duas perspectivas que gostaria de compartilhar. A primeira tem a ver com talvez um equívoco de interpretação que eu acho que é muito, muito comum porque a gente aprende a se relacionar com as coisas dessa maneira. Qual maneira é? A maneira de achar que as coisas são obrigações, deveres. E é mais difícil se a gente se relacionar com o Evangelho e com a doutrina espírita se a gente entender que o Evangelho e a doutrina espírita estão trazendo apenas deveres. Eu vou ampliar, vou fugir um pouquinho do tema só para trazer o porquê que essa ideia pode ser tão catastrófica. Se a gente olha para o Fora da Caridade Não Há Salvação, de Allan Kardec, lá do Evangelho segundo o Espiritismo, você pode ler essa frase e falar assim: bom, então eu tenho que fazer a caridade. Por que você tem que fazer? Porque eu quero ser salvo. Assim, a caridade é sobre quem, né? Sobre quem está recebendo ou quem está fazendo, né? Se você está fazendo a caridade para ser salvo, né? Então a caridade é para você em primeiro lugar, né? O que é bem curioso. Mas se eu tenho que fazer a caridade, assim, e qual que é o problema de não fazer? Não, eu não vou ser salvo. Assim, o que é ser salvo? Por que você está correndo atrás dessa salvação? Me conta o que de tão ruim que pode acontecer com você, porque a gente já acabou com a ideia de ser um inferno. Uma vez que você tirou a ideia de que você vai queimar eternamente no inferno, você esquece isso. Me conta o que de tão ruim que pode acontecer se você não cumprir o que está no Evangelho segundo o Espiritismo. A ponto de você dizer assim: não, eu tenho que fazer, não, eu tenho que perdoar, eu tenho que amar o meu inimigo, eu tenho que fazer caridade. Mas por quê? Por quê? E talvez a gente possa, ainda que de maneiras diferentes, a gente possa cair nessa resposta. Eu tenho que, porque se eu não fizer, eu sofro. Puxa, não tem motivo melhor para fazer, não, né? Eu tenho, como assim, a gente dizendo assim, né? A gente, em vez de a gente falar do céu, a gente vai vender a imagem terrorista do inferno para ver se o pessoal busca o céu. Não, gente, o céu é bom demais, vamos falar do céu, né? Então, se a gente continuar indo na perspectiva do eu tenho que estudar, eu tenho que fazer o bem, eu tenho que amar o meu inimigo, eu tenho que perdoar, eu tenho. A gente pode até fazer isso. Só que eu acho que vai ficar mais difícil. Porque a gente tem um probleminha com obrigação. A pessoa faz bem até virar obrigação dela. A hora que vira obrigação, a coisa desanda. Então eu fico me perguntando se Jesus trouxe um dever ou se ele trouxe um direito. De forma que a perspectiva não é eu tenho que amar o meu inimigo. A perspectiva é eu posso, eu tenho o direito de amar o meu inimigo. Porque tem muita gente achando que tem o dever de odiar. Tem muita gente achando que quando a pessoa diz algo para ela, ela tem o dever de retrucar. Ela acha que ela não pode ouvir calada, porque se ela ouvir calada, ela é covarde. Então ela acha que o dever dela perante o inimigo é atacar de volta. E Jesus aqui está dizendo: olha, perante o seu inimigo, você tem o direito de amá-lo. É muito menos o eu tenho que e muito mais o eu posso. Então, por isso eu queria sair do tema aqui, porque eu acho que a gente só vai entender a força que essa nova perspectiva tem se a gente perceber que isso está aplicado em tudo. Você não tem que fazer o bem, você pode. Você não tem que perdoar, você pode perdoar. O que Jesus está dizendo é que a gente tem capacidade para.
Eu não sei se eu vou conseguir transmitir aqui o tanto que isso é importante. Porque você imagina se a gente desse um microfone aqui, igual já aconteceu, estava no evento espírita, falando de justiça divina, uma moça pediu para falar e falou que ela foi estuprada pelo tio. Aí você imagina que a gente pode chegar para essa pessoa e falar assim: você tem todo o direito de fazer o que você quiser, busca a justiça, faz aquilo que a sua consciência pedir, mas não esquece que você pode amar aquele que te fez mal. Não é eu tenho, porque o eu tenho parece que é para agora, né? Parece que eu tenho que dormir e acordar amando. Leva tempo. A gente precisa amadurecer, precisa fortalecer, precisa compreender mais coisas, leva tempo. Então, não é que você é obrigado, mas Jesus está te dizendo que você tem as habilidades e as competências necessárias para fazer. Vocês conseguem entender o tanto que isso dá força? Você olhar para uma pessoa que foi traída e falar assim: olha, está doendo, eu sei que está doendo, mas além da sua dor, acima da sua dor está a sua capacidade. Você é capaz de amar. Isso dá uma força tão grande que foi o que a moça falou. Que ela então havia corrido do time durante 16 anos e com 32 ela conseguiu olhar no olho do tio. Quando ela fez isso, o tio abaixou a cabeça. Envergonhou. Porque fez isso, ela era adolescente. É basicamente assim: a gente não tem ideia da força que a gente tem, porque a gente está se permitindo arrastar por ideias de obrigação, de dever. E se talvez a gente observasse pela perspectiva do direito e da capacidade, a coisa mudaria. Então, você não tem que fazer o bem, você pode. Você não tem que vir na Seara trabalhar, você pode. E talvez essa seja uma das ideias mais maravilhosas que eu já tenho ouvido. A gente pode. Você tem o direito. Então você não tem que orar, você pode orar. Por isso que o Tim Vanessa, por exemplo, na música, a prece, chamou a oração de recurso. É o recurso da oração. Você pode orar. Você já imaginou se a gente não pudesse? Né? Não pode orar, não pode mais pedir ajuda, não pode mais falar com Deus, só que ora. Não, a gente pode. Então, por maior seja a dor que eu esteja sentindo, por maior seja a mágoa que eu esteja nutrindo, por maior seja a raiva que eu passei por causa daquela pessoa, maior do que tudo isso é a minha capacidade de amar. Não estou dizendo que vai ser para amanhã, nem para daqui a 10 anos, só estou dizendo que pode. E eu acho que isso é fundamental, porque não saber que pode me amar no ódio. E eu acho que tudo que eu posso nutrir pelo outro é o ódio. E aí, a partir da perspectiva diferente, eu começo a reagir diferente. Se alguém me atacou, eu não preciso atacar de volta. Eu não preciso ofender de volta. Eu não preciso gritar, eu não preciso magoar de volta. Não preciso, fica muito mais leve. Né? Quando Jesus fala que o fardo dele é leve, não é porque é fácil, nem porque é tranquilo de passar, mas é porque com Jesus a gente só passa pelos problemas que a gente tem que passar. Né? Aí você fala assim: tem gente que arruma o problema para ele? Tem demais. O que mais tem é gente que olha para o fardo que Jesus deu e fala assim: está leve, Jesus, deixa eu complicar um pouquinho aqui. Aí ele está encontrando um inimigo de 3 encarnações, ele vai lá e mata o inimigo. Acabou de complicar o caso. Era só ele ficar 10 segundos calado, mas não deu. Matou, agora complicou mais ainda. E aí, se a gente
gente nutrir esse sentimento de que a gente pode, de que a gente tem capacidade para. Eu acho que talvez a gente recupere uma das coisas que eu mais tenho sentido falta no movimento espírita, que é espontaneidade. A gente está tão imerso no sentimento de eu tenho que parece que se a gente deixar o espontâneo, parece que fica ruim. Então, não sei se acontece muito aqui, mas lá em Uberlândia acontece bastante. A pessoa ela acha que ela tem que ir no centro espírita todos os dias e ela faz um punhado de coisas no centro espírita. Se dá conta, maravilhoso. Eu quero. Se eu quero, ótimo. Faça. Você quer, faça. Mas tem muita gente que faz porque está com medo de umbral, porque está com medo de obsessor, vai tomar passe porque está passando mal. Caramba, tem motivos muito melhores para fazer. Então, o medo que eu tenho de quem faz por obrigação é porque o medo que eu tenho é assim, quanto tempo você consegue fazer por obrigação? E o maior problema de você fazer por obrigação é que você não está de olho na tarefa, você está de olho na aposentadoria. Né? Fala assim, por isso que eu falo assim, não é todo espírita que está preparado para ler a mensagem do Espírito da Verdade no Evangelho segundo o Espiritismo, chamado Obreiros do Senhor. Está lá no capítulo 20, é o item 5. O Espírito da Verdade vai dizer assim, os que trabalharem mais, os que forem mais fiéis, vão ser colocados nos postos mais difíceis. Assim, ou como o Haroldo gosta de brincar, né? Jesus aparece para Ananias e fala assim, Ananias, vai lá resgatar o Saulo, porque para mim ele é um vaso escolhido. O que é ser vaso escolhido de Jesus? 30 anos, andou de trabalho, andou 16 mil quilômetros a pé, foi preso, apedrejado, açoitado. Aí você olha e fala assim, você quer ser vaso escolhido de Jesus? Né? Eu não sei nem vaso eu sou, né? É pior, né? Quanto tempo alguém conseguiria ficar nesse tipo de cenário por obrigação? A questão é que enquanto a gente olha como obrigação, fica parecendo que não é a nossa vontade. E o que a gente mais está desejando é a gente ter um outro tempo para que a gente possa fazer a nossa vontade. Porque aqui eu estou cumprindo a obrigação que alguém me deu. Mas agora eu quero um tempo para mim, para eu fazer o que eu quero. E o que Jesus está dizendo é assim, então, você pode querer, por mais contraditório e absurdo que possa soar, você pode querer fazer o bem. Você pode querer amar o seu inimigo. Você pode querer ser algo seu. Por isso que ele não está cobrando. Jesus não está cobrando. Jesus não está pondo pressão. Não, se você não fizer, você vai ser exilado. Tem gente que não quer ser exilado. Não. É como um aluno olhando para a nota. Né? Lá na empresa a gente está começando um projeto social com alunos de ensino fundamental e médio. Aí eu fui falar com eles e falei assim, gente, a pior coisa que um aluno pode fazer é olhar para a nota. Eu quero tirar 10 na prova. Por quê? Esse é um objetivo ruim. Não porque ele não traz o 10 da prova, ele até pode trazer, mas ele com certeza não traz aprendizado. Por quê? Se eu quero nota, eu estudo um dia antes da prova. Então, se eu quero não ir para o umbral, eu faço as coisas que eu acho que vão me tirar dele. Tudo bem. Mas tem aquele aluno que vai estudar para aprender. Tem aquele aluno que vai se esforçar porque ele quer aprimorar, porque ele quer conhecer, porque ele quer usar o conhecimento dele para algo melhor. Não é porque ele está com medo de reprovar a matéria e ter que repetir de ano. E também porque ele sabe, o aluno que estuda para aprender sabe que nota é consequência.
Então, aquele que se dedica a fazer as coisas pelo amor de fazer, ele deixa de sofrer não porque ele mirou no não sofrimento, mas é porque mudou a perspectiva, mudou o entendimento, mudou a forma de olhar para as coisas. Então, é muito significativo. Você não tem que nada. Você não vai deixar de existir. Inferno eterno não existe. No máximo você passa uns anos no canal, mas sempre tem alguém que resgata, sempre tem. Sempre tem um intercessor. Então, se você está fazendo por medo de sofrer, não é deixar de fazer, entende? Porque o aluno, ele não vai deixar de olhar para a nota. Não é isso. Mas é que ele não precisa ficar refém dela. E naturalmente a nota vem. Então, se a gente começa a se dedicar pelo amor de fazer, o que pode te parar? Então, esse é o primeiro ponto. Você não é obrigado a odiar nem a amar. Você pode. Você pode um e outro. Você pode odiar. Tem gente que vai nessa perspectiva. Eu recomendo que a gente faça a outra. Eu posso. Eu tenho força suficiente para. Você pode até olhar para mim e dizer assim: não, eu não posso amar a pessoa que me causou isso, isso e isso. Aí eu vou te dizer assim: você não pode agora. Mas nós estamos falando de quanto tempo? Quanto tempo você acha que você tem para aprender a amar o seu inimigo? Não sei. Pode ser precisar. Então essa é uma primeira perspectiva, que eu acho que ela muda muito, assim, ela muda mais do que simplesmente o amor aos inimigos. Ela muda a minha relação com o trabalho espírita. Porque eu fico pensando, sabe o que eu fico pensando muito? A gente desencarnado olhando para a encarnação que passou. Agora. E talvez dê um sentimento muito parecido com se a gente fizer hoje um olhar para trás. Um olhar para trás. Aí a gente pode pegar lá atrás, no tempo de escola. Aí você fala assim: era ruim ou era bom? Você fala assim: nossa, era bom demais. Fala, mas pergunta para o aluno, né? Para quem está passando agora. Vai dizer que não é bom. Mas a gente olha e fala: nossa, que saudade daquele tempo. Muita gente vai dizer assim: eu era feliz e não sabia. Só que o fundamental é se a gente perceber que nesse momento a gente está vivendo coisas que daqui 10 anos a gente vai olhar para trás e falar assim: eu era feliz e não sabia. Eu falei: então começa a saber, não é? Começa a prestar atenção nas belezas que tem. Às vezes a gente foca demais no fulano que é insuportável, no trabalho que dá errado. Mas faz parte. E isso é bom demais. Vocês podem falar que eu sou louco, mas é bom demais. Você passa daqui 10, 15, pensa, a gente vai desencarnar, vai olhar para trás e fala assim: nossa, aqueles perrengues que a gente passou lá na Seara, que saudade dos perrengues. E é assim. É porque a gente fica mirando demais num cenário ideal e até assim, fugindo mais ainda do tema, né? Por que os Espíritos vão falar para a gente praticar? Olha, vai, pratica a caridade, vai ao trabalho, estuda, pratica. Por quê? Eu lembro quando a gente montou uma chapa lá para assumir a casa espírita em Uberlândia, e aí assim, passou uns 2 meses mais ou menos que a gente tinha assumido, uma casa que ficou fechada 2 anos por causa da pandemia, 0 pessoas participando. A gente reabriu a casa praticamente, veio do zero mesmo, né? E aí um dos membros da diretoria ficou falando para a gente assim: não, mas vocês são muito parados, a gente tem que fazer as atividades, vamos voltar nos eventos, vamos. Aí ele falou assim: eu estou com um monte de ideia aqui. Eu falei assim: cara, a coisa mais gostosa que tem ideia. Você quer trocar de lado? Você aplica, eu tenho ideia? Você, das ideias que você teve aí, quais que você quer ajudar a implementar? Eu falei: não estou correndo aqui agora, eu queria contribuir assim, planejando. Eu falei: mas é gostoso. Por quê? Porque quando você planeja, né, até o pessoal brinca com Lady Bird, né? Você vê 4 formas de dar errado, acontece a 5ª. Por isso você tem que ir lá fazer.
Você ficar planejando, você não vai conseguir enxergar todas as maneiras que tem de dar errado. Você precisa chegar no trabalho e ver como é que a coisa vai dar errado, para que você tenha preparo emocional, intelectual de reagir. Quem não fez, não tem. Não tem. Quem não pratica, não sabe o que é praticar, o que é vivenciar e quantas formas pode ser levado. Porque no plano das ideias, dá tudo certo. No plano das ideias, as pessoas vêm. No plano das ideias, o dinheiro aparece. No plano das ideias, os voluntários, os assistidos, todo mundo coopera no plano das ideias. Aí você precisa vir com o plano da prática e da execução para lidar com o fulano, você vai dar tudo o que ele precisa e ele vai olhar para você e falar que é pouco. Aí você começa a entender por que é muita força a gente poder chegar aqui e dizer assim: então, você tem capacidade e condição de amar esse fulano que te desafia todos os dias. Você precisa conviver com ele. Então, essa é uma perspectiva que afeta diretamente o trabalho que a gente tem todos os dias, não só na seara, em casa, no trabalho, nas ruas. Porque a gente sempre brinca, assim, um amigo meu gosta de brincar, né? E assim, às vezes você está com pressa, mas a pessoa, no trânsito, mas a pessoa da sua frente não. Quem está atrasado é você. Aí eu digo assim: a pessoa da frente está indo buscar remédio para a sogra, está com dor de dente, está com pouquíssima pressa. Quanto mais ele demorar, melhor. Mas você está com pressa. Aí você precisa vivenciar isso para muitas vezes perceber que o primeiro movimento é o de xingar, buzinar, gritar, e depois refletir assim: caramba, eu tenho condição de amar essa pessoa? Tem. Não sei se agora, mas tem. Isso dá muita força para a gente. Porque é preciso encontrar os caminhos, e aí estávamos dizendo antes, é preciso encontrar os caminhos para descobrir esse potencial. Porque ele ainda pode ser semente, precisa frutificar, precisa florescer e frutificar. Mas eu acho que, só para a gente fechar a ideia, isso recupera a espontaneidade. Porque tem gente que está fazendo caridade só com a marcada. Aí ele é capaz de olhar para uma pessoa, precisa de um copo d'água, e falar assim: e procura lá na seara no domingo, 9 da manhã. Mas a sede do fulano é agora. Não, mas agora não está na minha hora de fazer caridade. Desculpa. A ideia do eu posso, ela não tem hora marcada. Não. É claro que a gente marca a hora, que a gente se organiza. Perfeito. É como dizíamos com um amigo há um tempo atrás, né? Eu não tenho nada contra a caridade com hora marcada. Precisa de ordem, a gente tem outros compromissos, tem outras coisas. E tem hora que a gente não vai poder fazer mesmo, está tudo certo. A única coisa que eu fico me vigiando é se eu só faço com hora marcada. Fora de hora, não me procura não, que você não vai me achar. Então essa é uma perspectiva. A outra perspectiva já é uma perspectiva muito mais interior. Ou mais interior ainda, né? Porque essa já é por si só. Tem uma mensagem do Emmanuel que ela é mais uma provocação. Eu diria uma provocação mais forte ainda, por isso que eu gosto de ler, porque senão a pessoa fica com raiva de mim, né? Não, foi o Emmanuel que escreveu. Você fica com raiva dele, tudo certo. Depois você acerta com ele lá. Você acerta com ele no plano espiritual. O Emmanuel, um livro chamado, eu sempre gosto de ler os títulos dos livros e das mensagens que estão nos livros. Porque eu não acho que o Emmanuel pegou, escreveu lá no plano espiritual as páginas, jogou para cima, as que caíram no livro tal, não acho que fez isso. Eu acho que ele
O Emmanuel, assim, sempre dá para ver intenção em tudo que ele escreve, em tudo que ele fala. Então o livro chama Através do Tempo. Por isso que não é para amanhã. Através do Tempo. E a mensagem se chama Inimigos que não devemos acalentar. Por quê? Porque tem os que a gente deve. Tem os inimigos que a gente deve acalentar. E tem os que a gente não deve. E acalentar aqui não é aplaudir, não é fazer de conta que não errou. Não, se uma pessoa errou com você, ela errou. Porque para a gente falar que ela não errou, vai ter que falar assim, não, está constando no plano reencarnatório dela que ela vai cometer esse erro, mas isso é um absurdo. Então quem errou, errou. Por isso que ele vai passar pelo aprendizado. Senão não tinha. Se fosse acerto, não tinha aprendizado futuro, né? Já tinha tido aprendizado. Então quem errou com a gente, errou. A pergunta é, a justiça tem que vir por nossas mãos? Aí precisa estudar bem o caso. Então o acalentar aqui não é muito a ideia de aplaudir, mas existem inimigos que a gente deve acalentar no sentido de, olha, você me fez muito mal, mas eu consigo nesse momento esperar a justiça divina, e eu vou deixar com Deus para Ele resolver. Eu não vou entrar no mérito da questão. Eu sei que você errou, sei que você me fez um mal, mas eu vou entregar para a justiça divina. Porque o inimigo que a gente deve acalentar está fora. E os inimigos que a gente não deve acalentar estão dentro. Então eu vou ler a mensagem para a gente poder fechar as nossas reflexões. Eu vou ler só alguns pontos, fica aí a recomendação de leitura. O livro chama Através do Tempo e o capítulo Inimigos que não devemos acalentar. Aí o Emmanuel começa a mensagem dizendo assim: defende o mundo íntimo contra aqueles adversários ocultos que não devemos acalentar. De certo, dói-te a ofensa do agressor, que te não percebe as intenções elevadas. Contudo, a intolerância a asilar-se por escorpião venenoso em teu pensamento é o inimigo terrível que te induz às trevas abismais da vingança. Porque a gente tem uma certa ilusão de que a gente estava super bem antes do fulano chegar. O fulano chegou e acabou com a gente. Aí o Espiritismo veio descortinar uma perspectiva que era assim: você já estava mal antes, você só não sabia. O fulano que chegou, ele só descortinou o que já estava dentro. Então você imagina assim, quem é que já pôde ler o romance Renúncia? Vocês conhecem o romance Renúncia? Todo mundo conhece? Não, todos não é. O que você acha que tem que acontecer para Alcione perder a paciência? Né? O que você vai fazer para você tirar a paciência do Alcione? Uma moça que entendeu que a madrasta separou os pais, fazendo o pai dela acreditar que a mãe tinha morrido. Essa moça cuidou da madrasta que enlouqueceu até a morte. O que você acha que tem que acontecer para a Alcione falar assim: para mim deu? Por quê? Porque não há irritação dentro dela. Por isso que eu gosto muito de uma mensagem do meu nome, chama Perdão, que está no livro chamado Escultores de Almas. E aí ele traz uma imagem que eu acho muito bonita. Ele diz assim: o perdão é você respirar ar puro depois de ter contaminado com poluição. Isso é perdão. Perdão é a gente contaminar a atmosfera todos os dias com carros, com produtos e no fim respirar mal. Assim, puxa, já pensou se as árvores e a natureza inteira fossem assim: ah, caramba, hein, vocês têm fogo, paramos de produzir aqui. Nessa mensagem o Emmanuel vai dizer que perdão
é o fluxo normal da natureza. O normal da natureza é perdoar. Quem cultiva ódio é a gente. Por quê? Porque o ódio está dentro. E muitas vezes a gente está só esperando a situação acontecer para desafogar. E é muito claro para a gente isso. Por exemplo, se você está num dia super, super, super feliz, é mais fácil ou mais difícil de tirar a paciência? Mais difícil. Está tudo certo. Imagina, você acabou de receber a notícia de você ganhou na Mega Sena, está acumulada. Eu ouvi uma plaquinha hoje no aeroporto, Mega Sena, 60 milhões. Você acabou de receber essa notícia. Aí alguém vai e pisa no seu pé. Tá bom, meu irmão, essa vai assim mesmo, né? Agora imagina que você acordou, tomou uma fechada no trânsito, o pessoal roubou seu carro, aí alguém chega e esbarra com você e você é o mesmo gesto, mas te pegou em outra situação interna. Aí a coisa foi pior. Então, o que o Emmanuel está refletindo aqui, a gente vai ler só mais um pouquinho da mensagem, é que os inimigos só são inimigos, os inimigos exteriores só são inimigos porque existem inimigos ocultos dentro. E como a gente nem sempre enxerga, a gente faz uma transferência de culpa. Aí eu olho para a pessoa e falo assim: você me causou isso. Não. Ela pode até ter feito o que ela fez, mas se te causou tanto mal é porque ressoou dentro. Senão não tinha tomado a proporção emocional que tomou. Entenda que aqui nós não estamos falando sobre o ato do outro. É errado. Ele errou. Não estou discutindo se ele errou ou se ele não errou. A questão não é essa. A questão é por que te perturbou tanto. O ponto, no final das contas, é esse. Por que é que me perturbou tanto? Eu estava calmo. Alguém chegou e eu não estou mais calmo. Tem a ver com a reação dele, ou com a ação dele, ou com o fato de a ação dele ter encontrado alguma coisa dentro de mim que revelou. No final das contas, a gente mira no inimigo externo porque a gente está sempre olhando para fora. Tudo a gente está buscando fora. Então a gente, em modos gerais, nós hoje somos uma sociedade muito preocupada com a aparência. Muito preocupada com a aparência. Porque a gente quer parecer. Aí eu estou trabalhando com um garoto de 20 anos que está fazendo umas coisas absurdas, mas ele acha que ele tem toda a experiência do mundo, porque ele parece experiente. Aí eu olhei para ele um dia e falei assim: você é muito bom, o seu potencial é extraordinário, mas não pretenda parecer experiente. É a pior coisa que você pode fazer. O fato de a gente procurar muita aparência demonstra como que a gente está olhando só para fora. Tudo é para fora. Então, se o ambiente está limpo, se as cadeiras estão em bom estado de conservação, se o meu carro é bom. Aí, quando as coisas não funcionam tão bem, a gente continua a procurar aspectos exteriores. Nossa, não está dando gente nenhuma no trabalho. Por quê? O que está faltando? Eu perguntei isso para o Espírito uma vez, ele estava dando comunicação a minha irmã mediúnica, eu falei assim: o que está faltando? Ele falou assim: amor entre os trabalhadores. Nossa, que arrependimento de ter perguntado, né? Eu queria que ele falasse assim: olha, está faltando dinheiro, nós vamos ajudar a arrumar, né? Está faltando infraestrutura, nós vamos ajudar a construir. Não, ele falou assim: está faltando amor entre os participantes. Eu falei: nossa, desculpa, né? Porque é isso, né? A gente está muito procurando fora. E um inimigo fora, ele só é inimigo porque tem um oculto dentro, que eu não queria ver. Esse é o ponto aqui. Eu não queria. Porque assim, rapidamente, assim, para a gente poder encerrar e respeitar o nosso tempo.
Você vira para um orgulhoso e fala para ele assim: olha, quem mais brilha é quem mais faz o bem. Aí ele fala assim: então eu faço bem demais. Eu sou a bondade em pessoa. Pode dar o trabalho para mim, eu faço. Esse é o orgulhoso, por quê? Porque ele quer aparecer. Ele entendeu que o bem dá uma medalhinha para ele, ele quer sustentar essa medalhinha de eu brilho. Né? Aí ele atropela os processos. Ele faz de uma maneira que não é tão espontânea como estávamos dizendo. E aí, ele deixa de olhar para onde ele tem que olhar. Porque ele quer parecer. Ele quer brilhar mais do que os outros. Aí a gente faz o que acontece muitas vezes no movimento espírita, que é transformar a evolução espiritual numa corrida, onde parece que vale quem chega primeiro. E o objetivo aqui é entender que vale é chegar. Vale é, na verdade, correr. Fazer o que tem que parar. Aí é mais bonito, né? Por isso que Jesus, eu acho muito interessante, né? Jesus, olha bem, falou que ele era a chegada. Mas ele se propõe a dizer que ele era o caminho. Como dizer assim, mais vale caminhar do que chegar. Porque quem está no caminho chega, é consequência natural. Mas quem não está no caminho, não chega, não faz, não acontece. Então, a gente precisa fazer esse movimento de olhar para dentro. Eu estou vindo aqui, eu quero vir. Se você não quer, dá um jeito de querer. Não estou falando que você não vem. Não estou falando assim, se você não quiser, você não vem. Não, não, não. É mais bonito ainda. Se você não quer, dá um jeito de querer. Por que você pode? Você pode querer. Você pode gostar. Você pode ter vontade. E aí, entendendo que os processos mais bonitos são os interiores, a gente não vai arrumar causas exteriores para os problemas, a gente vai buscar resolver isso intimamente. Por isso que o Espírito falou, o que está faltando aqui é amor entre os trabalhadores. Quase que eu me atrevi a dizer assim, mas só isso, o senhor tem certeza? Então, o irmão encerra a mensagem dizendo assim: não são os flagelos do mundo exterior os elementos que nos deprimem, mas sim os opositores ocultos, conhecidos pelos mais diversos nomes, quais sejam orgulho e maldade, tristeza e preguiça, desespero e ingratidão, que perseveram conosco. Amemos aos inimigos externos que nos desafiam à prática do bem, porque isso é interessante. Assim, ninguém testa tanto o seu propósito quanto a pessoa que te perturba. Porque se o meu propósito só aguenta até a perturbação, ele não está forte o suficiente. Não, eu só vou balancear se tudo der certo. Eu falei isso para minha mãe uma vez. Ela falou assim: eu não estou querendo ir lá mais não no trabalho, porque tem uma pessoa que não está fazendo as coisas direito e eu não suporto isso. Eu falei assim: então vai lá aprender a suportar. Insiste. Porque nós vamos ficar no trabalho só quando tudo dá certo. Que propósito é esse? Não, vamos ter propósitos mais fortes, a ponto da gente poder chegar e dizer assim: ainda que tudo dê errado, eu estou aqui, não porque eu estou querendo ganhar alguma coisa com isso, porque acho que essa é uma mudança interessante de perspectiva. Eu não vou para ganhar, mas pelo contrário, eu vou porque eu não preciso ganhar. Eu não preciso. Não preciso que seja me prometido um lugarzinho ao nosso lado, eu vim trabalhar. Eu não preciso. Eu preciso de trabalho, preciso de oportunidade, preciso de companhia. Aí sim. Amemos aos inimigos externos que nos desafiam à prática do bem, ao exercício da renúncia, ao trabalho da paciência e à realização da caridade, mas tenhamos cautela contra os sicários escondidos em nós mesmos, que, expressando sentimentos indignos de nosso conhecimento e de nossa evolução,
nos escravizam à angústia e nos algemam à dor, enclausurando-nos a vida em miséria e perturbação. Que a diferença entre espírito puro e a gente não é a quantidade de pureza que ele acumulou. Porque o processo de purificação não é um processo de acumular coisas, é um processo de deixar coisas. A diferença do puro e do impuro é que o puro tirou as impurezas. Então ele perdeu coisas no caminho, nomeadas aqui por Emmanuel de orgulho, maldade, tristeza, inveja, irritação. A gente deixa isso no processo de purificação, para que possa restar em nós apenas a reação normal da natureza. Você agride a natureza e ela devolve, restabelecendo o equilíbrio. Que assim possa ser também conosco. Eu agradeço a sua atenção, a sua presença, ao convite mais uma vez, que Jesus possa nos inspirar e nos conduzir nessa difícil, mas possível tarefa de amar os amigos. Muita paz para todos nós.